Arro, pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira, dia de Marte, e hoje é um dia poderoso. Hoje é um dia talvez um tanto explosivo. Talvez você já esteja ouvindo falar sobre ele. Eu não falei ainda no resumão da semana porque esses últimos 2 dias foram bastante atípicos aqui. No domingo eu fiz a minha viagem astral e assim, novamente, né? Para quem me acompanha lá no Instagram, eu só coloquei indescritível, né, não tenho o que falar porque eu vou de repente ao longo dos próximos dias comentando, falando algumas coisas por aqui, lá no Instagram, enfim. Mas foi uma jornada maravilhosa, incrível. Então, para quem não tem noção do que eu estou falando da viagem com os cogumelos mágicos, né? Psilocibina cubensis. E no fim de semana, nesses últimos dias, na verdade, né? Eu vim olhando, né, assistindo todos os documentários que tinha na Netflix, aquele Como Mudar a Sua Mente. Tem um também, uma jornada psicodélica, muito interessante. Já conheço e já estudo faz um tempo. Já consagrei muita ayahuasca, né? Então já tomei muita ayahuasca, muitos rituais de ayahuasca. O cogumelo eu já tinha tomado, assim, em situações que não foi realmente um ritual forte, né? E nesse domingo eu falei, esse vai ser o domingo da viagem real e foi incrível, né? Foi realmente muito, muito forte, uma experiência marcante, uma experiência de mudança de vida e que depois eu vou falando aí para vocês. Então no domingo não teve resumão da semana porque eu estava, né? Foi e assim para mim eu comecei de manhã, né? Consagrei de manhã e fui até a hora de dormir, fui até a noite, fiquei ali numa força incrível. E ontem, na segunda-feira, que eu geralmente faço no domingo, e quando eu não faço no domingo eu faço na segunda. Ontem eu fiquei também o dia inteiro viajando, fui lá para Minas, então saí 5 horas da manhã e só voltei à noite. Por isso que não tivemos aí o nosso resumão da semana. Mas hoje acredito que tudo vai voltando ao normal e eu consiga entrar ao vivo lá no Instagram para a gente conversar. Mas também lembra, né? De qualquer forma, sempre estou aqui de manhã, esteja lá acontecendo o que for, mesmo nesses dois eventos diferentes, eu estava aqui para a gente poder conversar. E já temos, né, a energia da lua crescente. Então você que gosta aí de colocar mais energia nos seus projetos, naquilo que você está realizando, tivemos aí a lua crescente em touro. Hoje ela continua no signo de touro pela manhã, ao longo do dia inteiro, na verdade, né? Mas já começa uma mudança que sai, né, do elemento terra, do elemento concreto, do elemento um tanto mais pesado ligado à matéria, à realidade, para o elemento ar, que fala aí da nossa mente, dos nossos poderes mentais, né? E é muito interessante porque uma das coisas que mais ficou assim impressionante durante, né, o ritual com cogumelo é como ele potencializa, eu diria que multiplicava por 10 ou até mais, né, multiplicava por 1000 os sentidos, né? Os sentidos mudam, a audição, a visão, enfim, o aroma, eu senti nos óleos essenciais ali, foi uma coisa muito intensa. E tudo isso é parte da nossa mente, né? A nossa mente, o nosso cérebro é que traduz tudo isso que a gente está sentindo. Então, hoje, a Lua vai seguindo por touro, pela manhã, ela ainda não fala com ninguém, mas vai se direcionando a uma conjunção com Urano que acontece às 13 horas e 42 minutos. Então é aquela lua em conjunção com Urano que traz aí as magias de Urano para a gente, né? Que vai falar aí, no geral, de um plano mais não muito legal, aquelas surpresas que podem vir, né? Ah, meu Deus, aconteceu isso, era inesperado, caiu energia, tempestade, agora está tendo muita tempestade, né? Aliás, no meio do ritual caiu uma tempestade, mas muito, muito forte, e novamente está naquela força, com essa tempestade caindo, foi também uma situação incrível, né? Então a Lua conjunção com Urano pode trazer alguma surpresa, mas novamente é aquele convite para a gente liberar nossa mente, para a gente acessar planos superiores, né? O Urano é a oitava superior de Mercúrio, a mente cósmica, entender que a gente tem aí muito mais do que a nossa vã consciência, né? Como dizia Shakespeare, pode conceber. E eu diria muito essa coisa, né? Se libertar, né? Então, de repente, se libertar de padrões limitantes, se libertar aí de pensamentos limitantes, de muita coisa envolvendo prosperidade, né? Já que estamos dizendo que a Lua está em touro e Urano ainda está em touro, mas Urano vai mudar para Gêmeos. Aliás, ontem tivemos o ingresso de Netuno em Áries e eu achei muito interessante porque ficou muito forte para mim, né? Você tem que fazer o ritual nesse domingo, tem que fazer nesse domingo. E meio que o próprio universo conspirou para isso. E eu diria que foi a minha despedida de Netuno em Peixes, né? Foi bem a minha despedida aí do Netuno em Peixes, esse ritual, porque agora Netuno já está em Áries, lógico que continua sendo Netuno, mas numa outra energia, então para mim foi realmente marcante. Então a Lua em conjunção com Urano convida a gente
libera aí essa mente, se liberte de padrões limitantes. Às vezes você acha que uma coisa tem que ser de uma forma e o universo fala, pode ser de outras formas, né? Abrir essa mente. É um início de tarde aí muito interessante. E que, novamente, né, se Urano fala de mudança, se Urano fala do novo, às vezes pode ser um pouco difícil lidar, né, com a energia dos transpessoais, mas hoje ele fala bem, né, a Lua, além de falar bem com Urano, fala com Saturno, porque às 14h57, ou seja, não muito tempo depois, a Lua faz um sexto com Saturno, que é um aspecto que pode trazer aí o aterramento, que pode trazer aí a estabilidade, a força, a estrutura para lidar com essas mudanças. E novamente, né? Urano traz para a gente o novo, traz para a gente aí uma novidade, traz para a gente a inspiração, mas Saturno vem e ajuda a gente a aterrar, a colocar aqui na Terra toda essa energia. Então, uma tarde que eu diria que é bem inspiradora, né? A gente pode utilizar essa tarde principalmente nesse sentido da Lua crescente em Touro, ou seja, fazer crescer a nossa prosperidade, fazer crescer aí a nossa abundância. Aí a Lua fica naquele períodozinho lá fora de curso até as 17h54, ou seja, finalzinho do dia de hoje, né, onde a Lua vai entrar no signo de Gêmeos. E aí saímos do reino do elemento terra, saímos do plano material e vamos para o reino do elemento ar. Eu lembro também que 1000 anos atrás, né, eu estudei muito magia, fiz lá, inclusive fiz curso na escola do Daniel Atala, muito tempo atrás, talvez algumas pessoas conheçam aqui, quando tinha na escola física, lá na Vila Mariana, era muito legal. E aí, naquela época, se falava muito dos elementais do ar, né? Os silfos, os gnomos, os deuses, né? As divindades, né? Os reis de cada elemento, era muito legal. Então, quando a gente trabalha astrologia e magia, você pode juntar essas informações também. Então, saímos do elemento ar, quer dizer, saímos do elemento terra e vamos para o elemento ar, que vai para a Lua de Gêmeos, né, que traz aquela leveza, traz aquele movimento, novamente traz aí o poder da comunicação. E o que é interessante? Como o Netuno acabou de entrar em Áries, olha só, a Lua entra em Gêmeos 17h54. 3 minutos depois, 17h57, a Lua faz um sextil com Netuno. Então é o primeiro aspecto que Netuno recebe, né, no signo de Áries, né, nessa entrada definitiva. Porque lembra, Netuno já entrou em Áries no ano passado, naquela entrada temporária. Né, então ele entrou, ficou um tempo ali, voltou para Peixes, mas agora é definitivo. Agora é Netuno em Áries para valer e não veremos mais o Netuno em Peixes. Temos aí a sequência, lembra? Netuno, pelo tempo que ele fica em cada signo, um ser humano, né, comum aí, um ser humano no tempo de vida dele, não passa aí por Netuno em todos os signos. Então eu diria que a gente escolhe nascer numa geração que vai experimentar determinados Netunos, né, vamos dizer assim. Então temos o sextil com Netuno em Áries nesse mesmo momento, e aí é muito interessante porque, como eu falei, né, a Lua em Gêmeos ela vai ativar nossa mente, vai ativar aí o poder do pensamento, da comunicação, dos estudos, dos livros. Pessoal, livro é muito interessante, estude livros, leia livros, né? Ainda mais hoje, cada vez mais esse perigo que a gente tem, né, nas redes sociais, porque, olha, eu adoro inteligência artificial, eu acho maravilhoso, né? É uma ferramenta incrível, só que é complicada, porque é uma ferramenta, né? Então, quem usa, utiliza ela da forma que tem ali a sua intenção. Então, tá tendo muito, né? Você pode estar reparando aí, muito vídeo fake, né? Aqueles deepfakes, aquelas coisas assim. Então isso vai confundindo a nossa mente, é muito complicado. É muito complicado. Você está vendo um monte de vídeo ali, e aí agora você tem que ficar se perguntando. Algumas pessoas não se perguntam, né? Simplesmente veem um vídeo e começa a acreditar já naquilo. Mas agora você tem que ficar se perguntando: será que esse vídeo é real ou é fake? Né? Ou é feito ali pela IA? Então é uma coisa bem complicada. E Netuno fala das ilusões, né? Então a Lua falando com Netuno hoje vem lembrar a gente disso. Mas eu acho que esse aspecto ele é muito interessante no sentido de trazer inspiração. Inspiração. A gente, veja, a Lua passou pelo Urano, né? Passou pelo Urano que traz aí as ideias, a mente cósmica, e agora fala com Netuno, que vai trazer aí para a gente a inspiração, o amor divino, né? Aliás, o que mais que o cogumelo trouxe é o sentimento de amor, de conexão, de êxtase. Foi muito interessante. Bom, e aí a gente vai ter, na verdade, esse aspecto, pessoal, ele já está rolando aí, né, desde ontem. Hoje ele vai ficando mais forte e ele acontece aí de forma exata às 20 horas e 1 minuto. 20 horas e 1 minuto. Então, inclusive, você que
gosta aí de pequenos rituais, micro-rituais, né? Rituais atômicos. Tem ali o livro Hábitos Atômicos, né? Você vai fazer os rituais atômicos, você tem ali micro-rituais que você pode fazer, né? Então, se você quiser, 20 horas e um minuto, vou pegar aí 8 horas da noite, você começa, vai ter a conjunção exata de Marte e Plutão. Bom, e esse é um aspecto que talvez esteja mais dando o que falar essa semana, né? Porque é um aspecto que acontece mais ou menos a cada 2 anos, porque é o ciclo de Marte, né? Envolvendo ali Plutão, então um pouquinho mais, mas temos aí esse ciclo. E envolve dois planetas primeiro, né? Um é a oitava superior de outro. Então o Marte, ele é o planeta aí que fala da energia, da agressividade, né, da nossa ação, da libido, e Plutão é considerado aí, na astrologia moderna, a oitava superior de Marte. Então é como se fosse aí um Marte turbinado aí, um Marte assim, trabalhado aí para o coletivo. E assim, se Marte fala de violência, Plutão também fala de violência, né? Plutão fala de destruição em massa, esse tipo de coisa. Então, Marte em conjunção com Plutão é um aspecto que a gente poderia considerar, né, dentro das classificações tradicionais da astrologia como uma conjunção desafiadora, né, um aspecto desafiador. Mas eu sempre falo aqui, né, independente do aspecto ser considerado desafiador, fluente, o importante é a gente entender as energias dos planetas que estão interagindo, entender o tipo de interação e como utilizar, né, da melhor forma. Então, claro, a gente tem que passar pelos aspectos desafiadores, então vamos ficar atentos a isso. Marte em conjunção com Plutão. Plutão intensifica tudo, né? Intensifica tudo. E aliás, vai ser uma energia muito forte do ar, né? Porque Marte está em Aquário, Plutão está em Aquário, a Lua vai ter entrado em Gêmeos, então a gente vai ter aí uma energia muito forte do ar. Então, o cuidado que a gente tem que ter é com irritação, explosões, nervosismo, né, agressividade. Então, quem tiver aí no estresse aí maior, cuidado, cuidado com burnouts, né, cuidado com lidar com outras pessoas, né? Então, assim, você de repente está ali lidando com alguém, essa pessoa explode com você. Então, muita atenção nesse sentido, né, muito cuidado com essas explosões de raiva, né, com essa energia intensa ali do Plutão. Cuidado também com acidentes, né? Esse tipo de coisa é importante, né? Objetos cortantes que tem a ver com Marte, essa questão de fogo que tem a ver com Marte. Hoje a Lua fala com Urano e aí eletricidade também gera fogo, então muita atenção nessas coisinhas aí que tem que ficar de olho. Mas como a gente pode utilizar aí da melhor forma essa energia, né? Eu diria que é purificar e renovar a nossa energia física, a nossa energia, né, de trabalho mesmo, e que também tem a ver com a mente, porque o Marte está no signo de Aquário. E aí aquela coisa, né? Se a nossa mente não está bem, se a nossa mente está meio para baixo assim, a nossa energia física, o corpo, ele vai também ficar mal, né? Não tem como a gente estar triste e forte e com muita energia ao mesmo tempo, né? Então perceber também a importância, a conexão da ligação da mente com o corpo. Então, se a sua mente está bem, se a sua mente está feliz, está forte, o corpo pode acompanhar. Se a mente não está bem, é como se o cérebro não mandasse energia para o restante do corpo. Então, eu diria que hoje, para mim principalmente, né, eu diria que certamente hoje é um dia de regeneração, de renascimento e recuperação. E aí você pode direcionar aí a energia, né, essa energia de Marte, para o projeto que você quer que cresça, para os projetos que você quer que aumentem com essa energia da Lua crescente. E olha só, ainda hoje, mas vai ser bem lá no final do dia, nos últimos minutos do dia, ainda hoje, ó, às 23h52, a Lua faz um trígono com esse Plutão. Então a gente tem também essa energia de Lua fazendo um trígono com Plutão, também trazendo, fazendo com que nossa madrugada, né, de hoje para amanhã, possa ser uma madrugada regeneradora, uma madrugada aí que a gente acesse o nosso poder, inclusive o poder de regeneração do nosso corpo. E já adiantando um pouquinho, né? 00h04 dessa quarta-feira, a Lua faz trígono com o Marte, já que o Marte está junto com o Plutão. Então, bem ali no início dessa madrugada, trígono, Plutão e Marte, né, que estão ali em conjunção. Aí, novamente, né? É um aspecto que a Lua faz com Marte e Plutão nessa conjunção. E por mais que seja um trígono, é um aspecto. Então também atenção à noite de hoje, né? Porque a noite de hoje pode trazer mais à tona esses efeitos da conjunção Marte e Plutão, né? Então
para quem fica muito tempo acordado, para quem está ali até tarde ou fica na rua, mais atenção ali. E amanhã, né, só para dar aquele spoilerzinho de amanhã, teremos um dia com bastante fluência, né? Então, só para vocês terem uma ideia, teremos trígonos incríveis, né? Porque a gente vai ter aí o trígono da Lua em Gêmeos, que começa na madrugada, bem ali na madrugada com Marte, mas vai ter também com o Sol, com Mercúrio e Vênus. Então amanhã vai ser uma quarta-feira incrível e a gente volta aqui para conversar. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Se você gosta desse trabalho, lembra, deixa seu comentário, deixa nem que seja um coraçãozinho, uma estrelinha, ajuda bastante. Deixa aí o seu like, hypado, sei lá, se tiver aí no YouTube a possibilidade. Compartilha com outras pessoas, né? Manda ali no Instagram, manda nos grupos. E é isso. Hoje acompanhe lá no Instagram que eu tô de volta. Em algum momento a gente entra ao vivo para fazer o resumão da semana e eu vou trazendo outras reflexões ali nos stories. Muita gratidão. Namastê, Harion, uma ótima terça-feira.